Olá, sejam muito bem... Já tá filmando, Thiago? Sejam muito bem-vindos de volta ao Por Trás do Clique. Eu espero que vocês tenham gostado muito do último episódio, que a gente deu um tour no estúdio. E agora eu quero me aprofundar sobre o estúdio com você. Para você que está querendo abrir um estúdio, que está querendo, já está procurando espaço, ou para você que pensa em abrir, mas agora não tem como, está pensando em pegar um cômodo da sua casa para poder adaptar para um home studio, é para você esse vídeo. Então, assim, desconecta tudo, desconecta o WhatsApp, presta atenção em mim. Ah, e se inscreve, antes de tudo, se inscreve no canal e já curte o vídeo aí que a gente vai começar. Bom, gente, vamos falar sobre home studio, estúdio, o que fazer, o que comprar para quem está começando. O que eu vou falar para vocês é em cima da minha experiência, tá? E a minha experiência no início foi o seguinte: eu comecei alugando, sublocando, na verdade, um estúdio. É uma escola de fotografia onde eu tinha aula que tinha a opção de sublocar o estúdio para lá. As primeiras clientes que eu fiz foi sublocando o estúdio. Quais as vantagens de você sublocar um estúdio, gente? Custo fixo. Custo fixo pra gente que tá começando, que a gente não tem tantos clientes assim, né? A frequência de cliente é menor, é muito complicado. Então, se você tem clientes esporádicos, eu aconselho você a sublocar um estúdio. Primeiro, você não precisa ter equipamento de luz, né? Normalmente, quando você subloca um estúdio, você já aluga também os equipamentos de estúdio, os flashes, os modificadores de luz. Isso é bacana também, porque você pode ir testando modificadores de luz que você não conhece. Então, acho que é super vantajoso aí no começo, tá? Outra coisa de ser vantajoso também, além do custo fixo, né, que você não vai ter, além dos equipamentos que você não vai ter que alugar, você não vai ter que comprar primeiro, que você vai estar experimentando, normalmente um estúdio que ele tem esse serviço de sublocar, ele vai ter uma pessoa que entende de estúdio, que entende de equipamento para poder te ajudar, te auxiliar e mexer também nos flashes, né? Isso que acontecia onde eu sublocava, né? Eu acho que normalmente é assim, você deixa uma pessoa lá, um assistente, para poder te ajudar, e ele também sabe aonde fica tudo no estúdio, ele vai poder te dar estrutura lá. Outra coisa bacana também de sublocar é porque, gente, quanto menos custo fixo você tiver no início, já que você não tem tantos clientes frequentes, tem mais clientes esporádicos, é custo fixo de tudo, não só aluguel, né? A gente tem que botar luz, tem que botar pessoas para poder limpar o estúdio, fazer a manutenção de limpeza, você tem o IPTU, você tem o condomínio, você tem vários outros encargos que encarecem muito. Então, se você está começando realmente, né, subloca um espaço, né? Se não for uma escola, procura uma escola de fotografia perto da sua casa, ou um estúdio fotográfico perto de você ou perto da sua cliente, que fique cômodo para ambas as partes. Vá lá visitar antes, vê se vai te atender, veja se tem esse serviço de uma pessoa tá te ajudando ali, já que você não sabe manusear direito, né? Tá aprendendo a manusear aí os equipamentos de estúdio. Então, essa é uma opção super válida. Então, sublocar um estúdio muito bacana, tá? Aí vamos dizer que Deus abençoou você, glória a Deus, você fez, tá vendo os cursos daqui do YouTube, tá melhorando cada vez mais, né? Vamos profetizar, né, gente? Aí começou a lotar a agenda, aumentou a frequência. Se você mora numa casa e você tem um cômodo, então eu te aconselho a pegar esse cômodo e transformar ele num home studio, para diminuir o teu custo, porque o custo lá da sublocação, você vai ter que pegar o aluguel e vai ter que embutir no teu preço para tua cliente, né? Então, para poder fazer. Então, você vai ter que repassar esse custo para ela, não tem jeito para você ter uma margem, né? Na sua casa, você vai ter que investir no mínimo de equipamento, cara, no mínimo de equipamento de estúdio. O espaço que você precisa ter. Eu tinha um espaço, eu vou mostrar aqui para vocês a foto, para vocês terem uma noção. Porque isso daqui foi na sala da minha casa. Eu não tinha filho na época, então hoje na sala da minha casa virou um play, então tá sempre com brinquedos. Era bem, eu acredito que tenha 20 metros quadrados, eu tinha um recuo bem ruim também. Você tem que ter pelo menos, gente, 5 metros de recuo ali, tá? Pra você conseguir fotografar bem, confortável, sabe? Porque aqui eu tinha que usar uma 1740 sempre, tá? Pra usar sempre ela grande angular, e a grande angular ela acaba distorcendo, então assim,
assim, era difícil. Se eu quisesse filmar o corpo inteiro que eu tô falando, né? Filmar, fotografar, que eu tô olhando pro Thiago, o Thiago tá me filmando, então eu tô confusa. Aí... Mas se eu quiser fotografar plano americano, né, que é plano americano é mais daqui para cima, né, da cintura para cima, é mais tranquilo, você vai conseguir fotografar, mas você fica mais limitado. Mas se você quer investir, primeiro experimentar na sua casa, essa é uma opção, tá? Eu fiz dessa forma aqui na época. Tá? Eu botei 2 tripés para suporte de fundo, botei um piso vinílico, que eu não recomendo vocês botarem um piso vinílico, porque eu não tinha espaço naquela época que eu comecei, não tinha aqueles fundos de cartolina com 1,40 m, aqueles de newborn, não existia isso, não teria comprado. O que tinha para mim era opção era de piso vinílico, então era muito ruim porque ele dava um brilho, um negócio meio esquisito. Mas para você pode pegar um fundo infinito de 1,40 m de largura. Você pode comprar, hoje existe para vender, que são aqueles menorzinhos para coisa. Tá? Porque um fundo normal, esse fundo que está aqui atrás, ele vai ter 3 metros de largura, tá? Tem uns que tem 2,80 m, então uns que tem 3 metros. Esse meu tem 3 metros, então é muito grande. Dependendo do espaço da tua casa, você não vai conseguir fazer. E aí eu tinha aqui umas prateleiras que eu comprei de plástico mesmo. Comprei na época, se eu não me engano, foi na Casa e Vídeo, porque era o que dava o meu orçamento. E eu botei algumas coisas de equipamento numa parte, umas coisas de acessório na outra parte, né? E afastei. O que eu tinha de equipamento naquela época, tá? Eu tinha um gerador e ele me dava, e tinha 3 tochas, né? Mas eu acabava usando somente 2, até por conta do espaço e tal, não conseguia usar as 3, tá? Mas ele tinha um extensor. Essas 3 tochas, né? Esse gerador com as 3 tochas me ajudou bastante na época, tá? Então me atendia super bem pro que eu fazia, porque eu entendia de luz e pés, gaguejei, agora fiquei. Minha nossa. Então, naquela época, me atendia super bem esse kitzinho, tá? Então, eu já começava a trabalhar naquela época, eu já gostava de trabalhar com beauty dish, então, nessa época, eu era muito, como é que eu vou falar, limitada em relação à luz, então eu sempre usava ele, né? E aí, quando eu iluminar um fundo, eu iluminava o fundo e era essa basicamente 2 ou 3 luzes que eu sabia fazer na época, então me atendia. Mas você com um espaço de pelo menos 5 metros de recuo, você consegue fazer mais e mais coisas, tá? Você consegue fazer mais coisas do que eu fazia e mais conhecimento também, gente, porque eu estava muito no início. O que foi bom, o que era bom na minha casa? Bom na minha casa porque eu estava na minha casa, né? Então eu não tinha um custo de um aluguel assim extra, eu tinha o custo do aluguel do meu apartamento normal, tá? Coisas boas era porque eu também ficava próximo à praia, então eu podia fazer estúdio externa, tinha comodidade, né? Coisas ruins, né, de fazer em casa. Você perde sua privacidade, você perde um pouco do seu espaço. Se você tiver um cômodo separado, ótimo. Eu botava na sala da minha casa, então assim, eu não tinha área social na minha casa. Era só o estúdio, a área social. Então, eu não curti muito. Mas se você tiver um espaço que tenha uma entrada e saída independente da tua casa, para a pessoa não circular, não ver objetos pessoais seus, então eu recomendo, se você mora numa casa e dá para fazer no 2º piso, através da garagem, entrar através da garagem, não sei. Fazer um acesso independente para você, não vai colocar qualquer pessoa na tua casa, né? Que isso é chato. E é um começo. E aí, excedia também os horários, né? Porque às vezes a cliente atrasava e aí meu marido queria chegar em casa, a gente perdia um pouco a privacidade. Mas, gente, isso era no meu apartamento, que era pequeno, e eu usei a parte social da minha casa para poder fazer o estúdio. Mas se você tem uma casa, se você tem um apartamento maior, se você tem como fazer um pouco mais reservado, cara, eu recomendo super, porque quanto menos custo fixo você tiver, mais lucro você vai ter, mais liberdade você vai ter, sabe? Porque quando você monta o seu estúdio, você já começa um mês devendo, sabe? Você já começa o mês tendo que pagar um monte de coisa. Então,
avalia bem, sabe? Avalia direitinho. Talvez se você montar uma sociedade com algum fotógrafo que você confie, sociedade no sentido de vocês dividirem o custo, fazer igual consultório, sabe? Consultório quando vem vários médicos e aí você consegue utilizar o espaço, né? Ser um espaço, segunda e terça eu fotografo, terça e quinta, sei lá, quarta e sexta ele fotografa, final de semana vê, entendeu? Ideias, tá? Que eu tô dando pra vocês para que vocês não se comprometam ainda no início com um custo tão grande quanto é um custo de um estúdio. Ainda quando você tá em casa, você tem essa independência financeira, essa liberdade também. Você não tendo um custo fixo, vamos dizer assim, se você tem um companheiro seu que arque com as coisas da casa, para que você possa investir na sua fotografia, investir, né, no seu trabalho, pelo menos nesse primeiro período, né, nesse início, então é muito bom, porque aí você pode pegar um dia para você fazer uma amiga sua para criar portfólio, por exemplo, sabe? Você fica mais solta, mais livre, mais criativa também. Eu acho que é isso. Eu acho que quando você não tem custo fixo, né? Aquela pressão de pagar conta e tal, você fica mais solta, mais livre para poder criar. Então isso eu sinto muita falta. Eu sinto falta de ter um dia assim, vou pegar uma amiga minha, vou no meio do mato, vou pegar uns negócios no meio do mato, depois eu vou pintar esse trem, e aí eu vou fazer um fundo. Tipo assim, hoje é muito difícil eu conseguir fazer esse tipo de coisa. Tenho saudade. Então, tem seus prós e seus contras, né? E aí, quando você vai para o estúdio, gente, você tem os custos fixos, né? As vantagens de você ter um estúdio, você bota ele com a sua cara. Dos 3 estúdios que eu tive, esse último eu consegui realmente colocar com o que eu queria. Eu contratei uma arquiteta, ela fez um projeto com a minha cara, do jeito que eu queria, do jeito que eu pensei. Então isso daqui pra mim, eu tô vivendo o meu sonho. Os outros 2 estúdios, os outros 3 estúdios, na verdade, esse é o 4º, porque eu conto também o home studio como um estúdio, eu só cheguei e adaptei, né? Eu não mudei nada, eu não pintei nada, eu não fiz nada. Então esse daqui é o meu xodó, vamos dizer assim, é onde eu queria sempre estar, né? Só que é caro, você tá num lugar, eu mostrei pra vocês o vídeo, é um lugar bacana, é um lugar muito, muito bacana, muito arborizado, tem várias coisas para distrair o marido e tal, mas ele tem um preço a se pagar, né? Por isso tudo. Então você tem um custo muito alto, né? E aí você tem o custo com funcionário, copeira, né, faxineira para poder limpar, você tem uma secretária, você tem uma pessoa, um assistente. Então, assim, tudo começa a aumentar. Você vai aumentando e os custos vão aumentando junto na mesma proporção, tá? Então não se engane, nem tudo é glamour, tá? A gente rala muito, a gente trabalha, eu vivo da minha fotografia, eu tenho que fotografar todos os dias da minha vida para eu conseguir arcar com todos os custos que eu tenho hoje. Então não é fácil para mim. Quando eu falo para vocês que não é fácil, gente, tá? Mas é prazeroso você trabalhar com o que você gosta. Eu sou grata muito a Deus por tudo, pela mão dele estar sempre sobre a minha vida, por ele me guiar, por eu ter a oportunidade de trabalhar com vidas, por eu... Enfim, todo dia eu tenho uma história, todo dia eu vivo uma história diferente, todo dia eu aprendo com minhas clientes. Então, assim, eu sou muito grata a Deus pelo meu espaço. Mas se você tá podendo investir, você tá com a agenda cheia e tal, então é bacana, é legal você ter um espaço, sabe? Com a sua cara, com o seu jeito, com tudo que você sonhou. É bacana, porque é materialização do teu sonho tá aqui, né? Então eu sonhava em ter um espaço com a minha cara, um lugar para receber meu cliente com conforto. Então, assim, se você tem grana para investir, chegou nesse patamar, faz. E vai ser feliz, né? O importante é a gente ser feliz aí. Então, gente, eu espero que vocês tenham assimilado. A gente tentou pegar sempre os prós e os contras, não só mostrar a parte glamurosa, a parte boa, né? Mas tentar mostrar para vocês a realidade, que é o que a gente passou. Eu acho que tá tudo coerente, tudo certinho. Eu quis ser o mais transparente possível.
Eu queria que alguém tivesse tido essa conversa comigo no início e ter me guiado, porque talvez eu tivesse feito diferente alguma coisa ou outra, né? Mas, enfim, a gente vai aprendendo com os nossos acertos, nossos erros, sendo generosa com os demais, com o nosso próximo e tentar passar esse aprendizado que a gente teve, a nossa experiência, para que vocês possam escolher com mais embasamento, fazer escolhas com mais embasamento, tá? Mas entenda, é uma construção. A Nila não chegou e pensou assim, cara, eu vou ser fotógrafa. Aí no ano seguinte eu tava com um estúdio grandão, sabe? Tem 10 anos isso. Então eu quero que você entenda, assim, que é uma construção, sabe? Às vezes a gente fica ansioso para chegar logo. Só que a gente tem que pensar na jornada. A jornada é muito gostosa, é muito bacana também, sabe? É legal passar por ela. Então, assim, tenha prazer na jornada e seja grato. Grato a Deus porque você está chegando no seu sonho. A cada dia que passa, você está mais perto do seu sonho, tá? E esse sonho, ele só vai aumentando, tá? Que a gente, quando para de sonhar, a gente morre também, né? Quando a gente para de aprender, para de sonhar, esquece. Pode botar areia, porque já foi pro saco, tá bom? Um beijo, gente. Fica com Deus e até o próximo episódio. Tchau.